No capítulo desta terça-feira, 8 de julho da novela Viagem. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Diná, com raiva de Ismael por ter sido responsável da separação dela com o Theo, vai tentar se vingar dele, mas Ismael empurra ela e ela acaba batendo a cabeça numa pedra. Ismael vai embora e deixa Diná lá sangrando com risco de morrer. Mas ele não pensa nas consequências, é isso mesmo que ele queria? Otávio chega na hora e percebe que Diná está sangrando. Ele olha para Ismael fugindo e sente um ódio, uma vontade de ir atrás dele, mas ele não faz isso. Otávio socorre Diná para levá-la ao hospital. O médico diz para Otávio que foi um corte pequeno, mas profundo. Diná acorda e o médico diz que ela vai levar uns pontos. Ela fica preocupada e pergunta se é sem anestesia. O médico diz que é anestesia local, não irá doer. Otávio explica para Diná o que aconteceu. Dudu e Tato conversam sobre o que aconteceu com Diná e Dudu acha que o homem empurrou Diná porque ela xingou ele, como xingava Otávio. Dudu acha bem feito o que aconteceu. Tato manda Dudu parar de falar isso, porque se o pai deles escuta, ele vai brigar com ele. Tibério está indo com Estela para Itatiaia, atrás de Diná. Mas o carro dele enguiça e ele precisa ir pedir ajuda. Otávio leva Diná para sua casa e cuida dela com todo amor e carinho. Dudu deixa claro para Otávio que ele não quer a Diná na casa deles. Otávio diz que o médico falou que a Diná precisa descansar. Ele coloca o cobertor em Diná e olha para ela apaixonadamente. Enquanto isso, Maroca está aflita porque Diná ainda não apareceu. Alberto tranquiliza Maroca dizendo que Diná está bem. Bia aproveita para dar uma cutucada em Alberto para ver se provoca ele, dizendo que Ismael e a mãe dela vão voltar a morar juntos. Alberto fica calado e Bia diz para Alberto que quando ele gostava da mãe dela, Alberto interrompe Bia dizendo que ele ainda gosta de Estela. E Bia tem a audácia de mandar Alberto desistir da mãe dela, porque o pai dela voltou para ficar. E ela acha que ele não tem mais chance. Alberto responde sutilmente dizendo que ele não quer atrapalhar nada. Ele até admira o que ela sente pelo pai dela. Ele não tem a intenção de tomar o lugar dele para ela. Para ela, ele quer continuar sendo um grande amigo. Bia insiste na implicância dela e afirma que o Ismael quer e vai voltar para a Estela. Alberto leva na esportiva e diz para Bia que só resta saber se a mãe dela vai querer voltar com o Ismael. Maroca chama a atenção de Alberto por ele estar discutindo com uma criança. Alberto diz para Maroca que ele não está discutindo com a Bia e afirma para Bia que ele não vai desistir da mãe dela. Ele ama ela. Bia olha de cara feia para Alberto. Otávio fica admirando Diná dormindo. Otávio manda Tato ligar para a Glória para ela avisar para a família de Diná que ela vai dormir lá essa noite. Tato e Dudu não gostam nada de Diná ter que passar a noite lá com eles. Diná acorda e agradece a Otávio por tudo, o que ele está fazendo por ela. Otávio diz que pediu para ligarem para a família dela, porque eles podem estar preocupados. Diná agradece e lembra que a mãe dela deve estar preocupada. Ela não sabia que ela viria para Itatiaia. Ela tinha que falar com o miserável do cunhado dela. Otávio empresta para Diná roupas do Tato para ela vestir. Diná tenta se levantar, mas sente tontura e Otávio ampara ela. Ela deita novamente por estar tonta, e Otávio fica olhando para ela dormindo. Estela pede uma carona para um desconhecido na rua até Itatiaia. Maria pega o recado que Diná está em Itatiaia. Maroca fica se perguntando o que Diná foi fazer lá. Alberto acha graça, já conhecendo Diná, e Maroca diz que ele poderia ter pelo menos avisado para ela, já que ele imaginava que ela poderia ter ido para lá. Maria diz que foi um tal de Tato que ligou, que Diná sofreu uma agressão e caiu numa pedra e cortou a cabeça. Maroca fica preocupada com Diná. Maria tranquiliza Maroca dizendo que está tudo bem, ela está descansando na casa do Otávio Jordão. Alberto gosta de saber que Diná está na casa de Otávio, e Maroca fica assustada com o que escuta de Alberto, já que ele sabe que Diná detesta o Otávio. Alberto inventa uma desculpa e diz que ele só gostou porque o Otávio acudiu a Diná. Maroca pergunta o que foi que aconteceu para Maria. Maria fala que Tato falou que foi o Ismael quem agrediu a Diná. Bia fica espantada e pergunta para Maria se foi isso mesmo que o Tato falou.
Maria afirma que sim. Então foi isso. Ela foi atrás de Ismael, ela encontrou ele, eles discutiram e ele bateu nela. Bia, como sempre, defendendo o cafajeste do pai dela. Alberto diz que os detalhes eles só vão saber quando a Diná contar. Bia continua defendendo o pai, dizendo que ela conhece ele não fez isso. Estela aparece na casa de Ismael atrás de Diná. Ismael pensa que ela foi lá atrás dele e abre um sorriso enorme para ela. Estela pergunta onde a Diná está, porque ela sabe que ela estava lá. Ismael diz que a Diná esteve lá na parte da tarde, já tem um tempo. Estela, preocupada com a irmã, quer saber para onde Diná foi. Ismael, com a maior cara de pau, diz que Diná não falou para onde ia. Estela questiona Ismael se ele e Diná discutiram. Ismael dá uma de santo dizendo que não, mas era isso que a Diná queria. Estela pergunta para Ismael o que foi que ele e Diná conversaram. Ismael dá uma de santo dizendo que a Diná é louca por vir com uma história de que ele avisou o Theo sobre o detetive que ela havia contratado. Ele somente negou para ela, porque ele não sabe nem do que se trata. Estela conhece o Ismael e sabe que ele está mentindo. Ismael diz que Diná xingou ele, insistiu que foi ele. Mas ele não sabia de nada, então deixou para lá. E ela foi embora com uma cena ridícula. Ismael dá em cima de Estela pensando que conseguiria algo. Estela corta Ismael empurrando o braço dele, mandando ele tirar as mãos de cima dela. Ismael fala dos direitos dele de marido. Estela deixa claro que eles dois não são mais marido e mulher, e que ela sente somente nojo dele. Ismael relembra que ela tremia nos braços dele, que foi ele o primeiro homem dela. Ele sabe que ela deseja ele quanto ele a ela. É para ela parar de lutar contra essa situação e somente sentir a emoção do momento. Ele se aproxima de Estela dizendo que ele deseja tanto ela. Ela empurra as mãos dele dizendo que ela só quer o divórcio dele e para ele tirar as mãos de cima dela. Ismael deixa claro que ele não quer se separar dela e é para eles lembrarem da Bia que precisa deles dois. Estela diz na cara de Ismael que se for para ela ter a filha dela, ela tiver que viver novamente com ele, ela abre mão da Bia. Ismael pega Estela à força e a coloca no sofá. Ele beija Estela à força, mas Tibério chega na hora, salvando Estela das mãos do imbecil do Ismael. Ismael é obrigado a soltar Estela. E Tibério diz para ela que ele veio buscar ela. Dudu e Tato conversam sobre as atitudes de Otávio depois que conheceu Diná. Estela, antes de sair da casa de Ismael, afirma que ele continua o mesmo canalha de sempre. Tibério, sem graça, pelo que viu antes de sair, ainda dá boa noite para Ismael. Otávio passa a noite vendo Diná dormir. Ele se aproxima dela e faz carinho na cabeça dela. Ele faz carinho na mão de Diná e depois beija ela. Dudu e Tato aparecem. Otávio dá um beijo na boca de Diná bem devagar, e Dudu e Tato veem tudo e saem de perto para que o pai não os veja. Theo dá o endereço e o telefone para Josefa do apartamento que ele está morando agora. Josefa pergunta para Theo como vai ficar a Paty com a separação dele com a Diná. Theo pensa que Paty não percebeu nada por ser pequena. Josefa pensa ao contrário do filho. Theo afirma para a mãe que ninguém pode impedir ele de ver a filha dele. Ele conta para Josefa que ele está gostando de uma outra mulher. E Josefa se admira por Theo já estar apaixonado por outra mulher. Theo se explica para a mãe que foi recente que ele conheceu essa moça e elogia a Lisa. Por coincidência, Theo e Lisa se encontram na rua. E ela pede para ele dar uma carona para ela. Theo acha graça e dá a carona para ela. Zeca convida Theo para escutar um pouco da música dele para ver se está boa. Zeca toca para Theo ver e ele elogia o futuro cunhado. Raul e Andresa estão saindo para ir buscar Diná na casa de Otávio, quando Josefa se incomoda e cutuca Raul dizendo que agora ele é babá da irmã dele. Andresa defende o marido dizendo que ele está certo em ir buscar a irmã. Josefa está insuportável e diz que se a Diná criou o problema, ela deveria resolvê-lo sozinha. Raul olha de cara feia para a sogra e Andresa, percebendo isso, puxa o marido para eles saírem logo. Lisa conta para Theo que ela vai terminar com o namorado dela. Theo pede para Lisa esperar ele. E ela, como está gostando dele, afirma que espera. Os dois se dão um beijo no rosto de despedida. A Genô aparece e pergunta quem era, e Lisa conta que era o Theo. A Genô faz cara feia para Lisa, e ela diz que não adianta ele fazer essa cara. A Genô chama a atenção de Lisa, dizendo que ele não gosta de sem vergonhice na casa dele. Lisa diz que quando Mauro aparecer, ela vai terminar com ele.
Agenor, como é interesseiro, manda a Lisa não ir na conversa da invejosa da Carmen. E Lisa diz que é sim, tudo verdade o que ela disse. Agenor pede para Lisa escutar o que Mauro tem para dizer. Estela fala para Bia na frente de Alberto que Ismael tentou agarrar ela. E se não fosse Tibério salvar ela, Alberto pede para Estela explicar melhor. E ela fala que ele tentou, e ela tem nojo do Ismael. Bia chama Estela de mentirosa e diz na cara dela que ela odeia quando ela fala assim do pai dela. Alberto manda Estela conversar com Bia a sério, porque o negócio está ficando perigoso. Estela diz que Ismael só apareceu para tirar a filha dela. Alberto pede para Estela se separar de uma vez do Ismael, porque ele quer ter o direito de proteger ela. Estela não resiste e volta com Alberto. Otávio pede para os filhos tomarem café com a Diná na mesa, mas eles não aceitam e Otávio manda eles saírem então. Diná descobre que Otávio se interessa por tudo dela e ela pergunta qual é o interesse dele por ela, e ele manda ela descobrir sozinha.